Hoje, nós estamos no canal com uma convidada muito especial, Daniele de Souza. Ela é especialista em recursos humanos e também psicóloga. E o tema em que ela foi convidada a compartilhar algo conosco é exatamente comportamento na entrevista de emprego. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, pessoal. Eu me chamo Daniele. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre um processo que todo mundo já passou ou que ainda vai passar. Então, o nosso intuito aqui é de mostrar um pouquinho o que a gente deve falar, o que nós não devemos falar dentro de uma entrevista, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? Então, assim, o processo seletivo, né, ou a entrevista de emprego, são etapas que acontecem dentro de uma organização para essa organização escolher o melhor candidato possível para poder preencher uma posição dentro dessa empresa. Então, existem vários aspectos que são avaliados dentro desse processo seletivo, né, dentro dessa entrevista, para determinar a compatibilidade do candidato com o cargo em que ele vai ser admitido. O primeiro ponto que a gente precisa analisar são os aspectos, digamos que negativos, que podem acontecer dentro de uma entrevista. Então, é importante a gente estar ciente desses obstáculos para que eles não aconteçam. O primeiro ponto é, quando a gente recebe aquela ligação, né, para poder agendar a entrevista, o que a gente tem que fazer naquele primeiro momento? Eles vão te ligar, vão dizer quando é a entrevista, vão agendar com você. E primeiro ponto, a gente precisa se preparar. A falta de preparação é algo ruim, porque se você chega para uma entrevista de emprego e você não está preparado sobre o que aquela empresa faz, qual é o intuito, então parece que você está um pouco desorganizado. Então, o primeiro ponto é, esteja preparado para quando você for fazer a entrevista. Segundo ponto, o nervosismo excessivo, ele pode demonstrar que você não está confiante e que você não consegue se expressar de forma clara. Lógico que todo mundo tem um pouquinho de nervosismo, um pouquinho de ansiedade, isso é normal e é até bom que aconteça, né? Mostra o quanto você quer estar ali, o quanto que você está disposto a participar daquele processo. Mas o nervosismo em excesso já não é muito bom. Outro ponto, as respostas vagas ou genéricas, isso quer dizer, responder de uma forma muito superficial ou aquelas frases clichês que a gente já conhece não é muito bom para o entrevistador e você não consegue relatar realmente quais são as suas experiências, suas habilidades. Então, as respostas têm que ser bem claras. Outro ponto negativo é falar muito ou falar pouco. Falar muito, quando você se alonga dentro das suas respostas, parece que você não consegue ter uma conclusão sobre aquilo que você está propondo. Então, a resposta não tem que ser nem tão grande, né? E nem não tão curta. Você precisa falar o essencial e você precisa ser claro no que você está dizendo ali. Então, um outro ponto é, quando você vai para um processo seletivo e você não conhece sobre a empresa, parece que você está mostrando desinteresse e uma falta de preparação para aquilo. Foi o primeiro ponto que eu falei. Então, você tem que estar preparado sobre qual é a empresa que você está fazendo aquele processo seletivo, né? E estar preparado para as perguntas que podem vir a acontecer para você responder de forma clara. Outro ponto é, hoje o mundo está muito virtual. Então, nem sempre as entrevistas são presenciais como eram antigamente. Então, em algumas vezes, algumas empresas estão optando por fazer processos seletivos virtuais, né? Então, quando você participa de um processo seletivo que não é presencial, que é virtual, um pouquinho antes você já se conecta, vê se a internet está funcionando, o ambiente que você está fazendo o processo seletivo, né? Isso tudo conta muito. Quando você tem algum problema técnico, parece que você também é desorganizado. Isso pode acontecer, a internet pode cair, você pede desculpa, conecta de novo, mas que você saiba manusear a ferramenta que você está participando do processo seletivo. Então, até aqui, a gente está falando dos aspectos negativos, né? A partir de agora, a gente pode falar, então, dos aspectos positivos. O que a gente pode passar de positivo dentro de um processo seletivo para que você esteja adequado dentro do que você precisa falar, de como você precisa se vestir, enfim. Eu vou falar aqui dos aspectos positivos, que eu acredito que vai ajudar bastante gente dentro de uma entrevista. Primeiro ponto, chegar pontualmente, né? Quando a entrevista é presencial. Chega pelo menos uns 10, 15 minutinhos antes, não tenta não chegar atrasado, porque quando você já chega atrasado para uma entrevista, já demonstra que você é desorganizado e que você não tem comprometimento com o horário, isso já é um ponto negativo. Então, chegue pontual, ok?
Roupa, pessoal, a gente precisa se vestir adequadamente. Eu não vou colocar a blusa do meu time para poder fazer uma entrevista de emprego. Então, assim, boné também não é legal para uma entrevista de emprego. Nós precisamos estar vestido adequadamente com o local em que estamos. Então, não é com uma roupa de uma festa que eu vou para uma entrevista de emprego. São ambientes diferentes, são propostas diferentes. Nós precisamos estar vestidos adequadamente. A apresentação pessoal. O que seria a apresentação pessoal? A nossa imagem diz muito. Já tem aquela frase onde todo mundo diz, a primeira impressão é que fica. Então, quando a pessoa olha para você, ela vai tirar daquilo ali a sua primeira impressão. Então, você tem que estar com uma roupa asseada, homens, barba feita, mulheres, unha feita, cortada. A pessoa precisa estar com uma apresentação pessoal bacana. Durante o processo seletivo, você precisa estar atento ao que o outro está dizendo. Então, quando o entrevistador estiver falando com você, você não interrompa, escuta. Se você não entendeu algo, quando ele terminar de falar, você aguarda, espera. Você pode repetir, eu não entendi. Então, você precisa estar atento ao que está sendo dito, tá? E, mais uma vez, falar sempre de forma clara e calma. Não se apressa. Eu sei que, às vezes, a pessoa fica nervosa, porque ser avaliada é muito ruim, mas tenta ser o mais claro possível e o mais calmo possível naquilo que você está dizendo. Quando você for falar das suas experiências, use exemplos que já aconteceram, deixa ali aberta a sua vivência dentro daquela posição, dentro do que você já vivenciou em outras empresas. Então, dê exemplos do que já aconteceu, mostre que você já faz parte daquele mundo ali. Então, nisso você está mostrando interesse, você está dizendo tudo o que você já passou ali dentro daquela situação, daquela função que você está participando para poder exercer. Outro ponto a gente não pode demonstrar um foco excessivo em remuneração. Por quê? Quando você demonstra um foco excessivo em remuneração, né, que a gente está falando de remuneração, a gente diz o salário que você vai receber naquela posição, parece que você está mais interessado em ser compensado do que no trabalho de fato que você vai exercer. Óbvio que você vai ter um momento em que a entrevistadora vai perguntar para você se você tem alguma dúvida, se precisa perguntar algo relacionado àquela posição, e aí sim, você pode entrar se tem algum benefícios, enfim. Mas a gente não precisa demonstrar um foco exagerado em remuneração, até porque, se você for aprovado para aquela posição, eles vão te enviar uma proposta, naquela proposta vai ter o salário, os benefícios e o horário, tudo direitinho. Dentro do processo seletivo também, evite falar mal das empresas anteriores. Por mais que você não tenha tido uma passagem bacana naquela empresa anterior, você não precisa dizer, tá? Esquece, passou, diz que você teve um problema particular, que você não era envolvido com a cultura da empresa, não deu muito certo e por isso você saiu. A gente não precisa falar mal dos empregados anteriores, porque quem está entrevistando você logo pensa, se não der certo aqui também, na próxima entrevista, ele vai falar mal da nossa empresa. Então, nunca fale mal dos empregos anteriores e nem dos chefes anteriores, tá? A gente precisa mostrar sempre, dentro de um processo seletivo, as nossas habilidades de comunicação, tá? A gente diz que a comunicação é a chave de toda empresa para que as coisas aconteçam, né? Então, uma comunicação errada, às vezes uma frase errada, começando num setor, pode desencadear lá em outro. Então, a parte da comunicação é muito importante em todas as funções, em todos os processos seletivos que você vai fazer. E o que você pode diferenciar dentro da sua comunicação numa posição específica ali que você está participando para um processo de contabilidade, por exemplo? Você pode demonstrar as suas habilidades, as suas qualificações dentro daquela posição. Os cursos que você já fez, se você tem uma pós-graduação, se você tem um curso, uma qualificação extra, a faculdade ali, a graduação que você tem. Então, esse momento que você precisa dizer. Não basta só estar lá no finalzinho do currículo que você tem essa qualificação. É bom que você diga também que você já vivenciou, como foi essa qualificação. Outro ponto. A gente precisa ser autêntico no que a gente está fazendo, no que nós estamos falando. Então, não adianta nós chegarmos e tentar, olha, eu vou aqui vestir uma capa, fingir ser outra pessoa para conseguir passar nesse processo, não. Até porque, se você for efetivado, se você ficar nessa posição, não tem como você manter ali aquela postura, aquela capa até o fim da sua jornada nessa empresa. Então, você precisa ser autêntico e mostrar o que você é, desde o início até o fim. Quando chegar no processo seletivo, seja autêntico, seja você mesmo. E no final do processo, você tem que agradecer.
né? Então, você levanta, você olha no olho do entrevistador, dá aquele aperto de mão firme. Tem gente que sente muita vergonha, então não consegue olhar no olho. Então, isso não é visto com bons olhos. Então, tente a todo momento se manter ali com contato visual com o entrevistador e a postura em que você está no momento da entrevista. Quando você está de braços cruzados ou você está com o corpo relaxado, parece que você também não está demonstrando interesse e o seu corpo fala, né? Então é bom que a gente mantenha ali uma postura corporal ereta, uma postura de que nós estamos ali, de que você esteja ali interessado e que você quer e que você precisa estar aprovado para aquela posição. Então, basicamente, até aqui eu falei dos pontos negativos, falei dos pontos positivos, que eu acredito que seja ali um dos primeiros passos para que aconteça um processo seletivo ok, que você se sinta bem e que o entrevistador também se sinta confortável ali no momento daquela entrevista. Um outro ponto também que eu gostaria de abordar muito aqui, hoje no mundo corporativo existem muitas, como eu posso dizer, existem muitos aspectos que vão influenciar para uma pessoa ser aprovada dentro de uma posição ou não. Hoje, como está muito concorrido, então a gente precisa correr atrás de uma segunda língua, de uma graduação, de uma pós-graduação. E hoje eu venho percebendo que um dos pontos também que está sendo muito abordado e muito procurado por esse lado é a parte da idade. O quanto ela pode influenciar dentro de uma oportunidade de emprego. Por quê? A idade ela não precisa ser necessariamente um empecilho absoluto dentro de uma posição, né? Dentro dessa pessoa que vai participar desse processo seletivo. Mas tem muita gente que passou muito tempo trabalhando numa mesma posição, ou a empresa fechou, por algum motivo não faz mais parte de uma empresa, precisa se recolocar no mercado de trabalho. E aí chega a parte da idade. Será que eu já estou muito velho para poder continuar trabalhando? Será que alguma empresa vai querer me contratar? Então, a gente precisa pensar em algumas coisas aqui para que essa pessoa tenha confiança e volte a se recolocar no mercado de trabalho, para que ela se sinta confiante ali para poder se sentir ativa de novo. Então, assim, o preconceito etário, ele existe em algumas empresas, mas não são todas as empresas, e essa é a melhor parte. Então, assim, geralmente as pessoas que têm mais preconceito com o pessoal de idade, elas acham que as pessoas têm menos energias, elas não são tão adaptáveis assim, e acho que um ponto primordial as pessoas que têm mais idade, elas são mais antiquadas, então elas não estão avançadas dentro da tecnologia. E não é isso, né? Muito pelo contrário, a gente precisa acreditar que essa pessoa com mais idade, ela tem muita experiência. Então, a vivência dela dentro de uma determinada função pode ser primordial para que aquela empresa esteja precisando, né? E uma pessoa que tenha mais idade, o que ela procura nesse momento? Ela procura uma estabilidade. Ela procura alguma outra empresa que queira os serviços dela, né? Que queira contratar ela, para ela ter uma estabilidade tanto financeira, tanto para que ela consiga estar ali até se aposentar. Então, isso é um ponto positivo para uma empresa poder contratar essa pessoa que tem um pouquinho mais de idade. Então, as habilidades e o conhecimento dessa pessoa é exorbitante, assim. A experiência que ela acumulou dentro desses anos, as habilidades que ela tem, são bem específicas, ela tem um conhecimento bem aprofundado, né? Então, isso também é um ponto positivo. A resolução de problemas, o quanto que essa pessoa já vivenciou dentro de uma empresa, quantas situações ela não já passou ali, que ela consegue dizer, né, disseminar esse conhecimento para o restante da empresa. Então, esses são os pontos, né, que a gente precisa pensar também. Então, se você, né, uma pessoa de mais idade, você está aí pensando em se recolocar no mercado de trabalho, meu Deus, o que eu faço? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, a primeira coisa atualize, né, o seu currículo, coloque lá suas habilidades, suas experiências, não precisa incluir informações que sejam voltadas basicamente para a sua idade, né, que foquem muito em anos a sua idade, mas mantenha o seu currículo atualizado, diz lá no seu currículo que você está disposto a atualizar as suas experiências em termos de tecnologia, se você precisa fazer algum curso específico, que você
está disponível para isso, né? Demonstra sua flexibilidade. O que isso quer dizer? Que você é uma pessoa adaptável a diferentes ambientes de trabalho, né? E ponto primordial. Network, o que é isso? Mantenha lá sua rede de LinkedIn atualizada, seu currículo atualizado, seu histórico, né? Sua rede de profissionais atualizados, porque eles também dizem muito sobre o que você já vivenciou e o que você já passou dentro de uma empresa. Então, assim, resumindo isso tudo, o que eu quero dizer? Embora possa haver muitos obstáculos dentro dos processos seletivos, é muito importante que as pessoas não desistam. Eu sei que é muito ruim quando você vai para um processo seletivo, você recebe o primeiro não, você recebe o segundo não, você começa a pensar, gente, será que sou eu? Preciso fazer alguma coisa diferente? Gente, empresas são diferentes, existem culturas organizacionais diferentes. Você precisa só achar a que você vai se encaixar melhor e que vai fazer acordo com o perfil, tanto seu quanto da empresa. Então, recebeu o primeiro não? Pega ali essa experiência, o que aconteceu, o que você pode melhorar, alguma pergunta que fizeram para você, provavelmente vão repetir essa pergunta. Então, ali tira como aprendizado. Vai chegar uma hora que você vai receber o seu sim e é isso que importa. Então, eu quero agradecer a Daniele de Souza pela sua participação e eu quero dizer o seguinte: no tema de hoje, nós abordamos o comportamento na entrevista de emprego. Mas no ato que você está desempregado, tem algumas outras coisas, alguns comportamentos que precisam continuar existindo até que essa tal entrevista aconteça. O comportamento de autocuidado, a reverência em relação à sua saúde, comportamento de generosidade com as pessoas, desenvolver a espiritualidade no dia a dia, estar com o coração disposto a, durante esse período que está desempregado, a buscar aperfeiçoamento na sua área de trabalho, se relacionar com as pessoas e manter-se saudável em todas as áreas, para que a sua chegada em uma entrevista não traga apenas o seu conhecimento técnico, mas também a sua chegada na entrevista também seja algo que demonstra quanto você está cuidando de si mesmo. Desse modo, nós precisamos estar a cada dia num trabalho intenso de preparação para o momento de uma entrevista. Preparação do amor por si mesmo, do amor ao próximo, de atenção para com os outros, envolvimento com trabalhos voluntários, de modo que a sua saúde mental ela esteja bem quando você for passar por um processo de entrevista. Porque a relevância não é apenas você conseguir um emprego, mas é você estar bem em todas as fases que você estiver vivendo. Então, eu quero deixar para Daniele a minha alegria de ter você conosco aqui no meu canal e a grande contribuição que você deu para aqueles que vão estar assistindo o vídeo no meu canal. Muito obrigada, então, Daniele. Nada, eu que agradeço. Pessoal que esteja participando de algum processo seletivo que ainda vai ser chamado, boa sorte, vai dar tudo certo. E se receber algum não, continue tentando que o seu sim já está chegando. Renovação de esperança. E um grande abraço para você.